Glória a Deus. Você consegue abrir tua Bíblia lá em 1 Tessalonicenses 5:17? O que você lê lá? 3 palavras poderosas. Orem quando der na telha. Orem de vez em quando. Orem quando está apertado. Orem sem cessar. Oração é de Deus? 3 amém deu. Oração é de Deus? Amém. Você pode dizer comigo assim: eu sou fruto de oração. Eu sou fruto de oração. Nós estamos aqui porque alguém orou por nós. Eu tenho a salvação porque alguém orou por mim. Porque alguém falou de Jesus para mim. Nós somos fruto de oração. A gente nasce sabendo orar? Não. Orar se aprende. Orar se aprende. Nós aprendemos a orar orando. Simples, né? Como a gente aprende a orar? Orando. Orem sem cessar. Nós cultivarmos um coração pela oração. Nós cultivarmos um coração pela oração. O que é que me motiva? É o meu desejo que me motiva. Quais que são os meus desejos? É por esses que eu vou orar. É pelos desejos que eu vou orar. O que eu tenho desejado? É o que nós vamos orar. Mas nós podemos, amém, aleluia, virar essa chave. E orarmos de acordo com o desejo, Papai do céu. O que é oração? Um desejo expresso a Deus. O que Papai do céu mais quer com nós ou de nós? Gênesis 3, Papai do céu ele ia ter o que com Adão e Eva? Comunhão. O que Deus mais quer? Ter comunhão com você. Ele anseia ter comunhão conosco. Ele quer conversar com você e comigo. E aí a preciosidade de nós orarmos. Orar se aprende. Para a oração, queridos, eu preciso decidir. Eu preciso decidir pela oração. A oração eu entendo que precisa ser algo intencional. Eu preciso ser intencional para fazer as coisas. Eu entendo que eu preciso ser intencional para orar. Eu preciso decidir pela oração. Nós decidimos tantas coisas durante o nosso dia a dia. E entre outras coisas, nós decidimos ler a Bíblia e orar. E onde é que o diabo mais treme? Por isso, tanta luta também para ler a Bíblia e orar. Orar é de Deus, queridos. Orar é de Deus. Vocês concordam comigo? Orar, a gente nasce sabendo orar. E como é que a gente aprende? Orando. Sério? Vamos orar uns pelos outros? 2 amém, deu.
Queridos, eu posso orar para Deus e eu posso orar com Deus. Eu posso orar para Deus, não é por demais negócio isso, porque daí eu apresento a minha listinha para Ele. Deus, eu quero isso, amém, muito obrigado, e vou para o meu dia. Estou comunicando a Deus de algo. Eu entendo que isso não é oração, isso é monólogo. Oração é quando nós interagimos com Deus. O que é oração? Nós ouvirmos e falarmos. Povo que veio para frente, como é que nós oramos pelo povo que vem para frente aqui? A gente ora, pede para Deus uma palavra para aquela pessoa e ora. Dependência do Espírito Santo. Nós dependemos dele. Isso a gente aprende a afinar o ouvido. A gente aprende a afinar o ouvido. Aquela pergunta, por que uma mãe sabe, no meio de uma multidão de nenês ali, sabe que o nenê dela está chorando? Por causa do ouvido afinado. Só isso. Só isso. Como é que se afina o ouvido? Tempo juntos, praticando. Como é que a gente ora? Praticando. Como já foi falado, não só orar quando a coisa está difícil, e aí a oração tende a ser algo difícil, tende a ser peso, porque daí eu só oro quando meu circo pega fogo, aí eu saio orando. Tá ok, ore, mas não é só dali, né? Ore em todo o tempo. Orar é abençoar e ser abençoado. Quando você vem para frente e você é abençoado pela oração, amém, aleluia. Eu também sou abençoado pela oração que eu fiz para você. Orar se aprende. Eu queria te dar a oportunidade de nós estarmos orando uns pelos outros. Vamos, por gentileza, nos colocar em pé. E eu queria que você orasse por alguém. Encosta em alguém e ora por alguém. Por uma pessoa, por duas, por três. De preferência não aquela oração de Gênesis Apocalipse, tá? Mas ore por alguém. Por uma pessoa, por duas, por três. Ore e abençoe. Porque você é fruto de oração. Eu sou fruto de oração. Obrigado. Amém. Sol teclado. Aleluia. Você pode orar por uma pessoa, por duas, por três. Se encoste em uma pessoa, encoste em duas. Continue orando. Continue abençoando.
orando, continue orando. Tá? Não perca esse tempo. Orar é difícil. Orar é difícil? Não. Requer decisão. Quando nós oramos, nós abençoamos. E quando nós abençoamos, nós também somos abençoados. Nós oramos por, mas nós também orarmos com. Orar pelo cônjuge é importante. Orar pelo cônjuge é importante. Sim, é importante. E orar com o cônjuge, eu quase que diria que é mais importante. Orar pelos filhos é importante. Orar pelos pais é importante. Que tal nós orarmos com os filhos e nós orarmos com os pais? Isso requer um pouco mais de decisão. Orar, queridos, é uma via de mão dupla. Oração. Tem coisas, queridos, que nós precisamos orar até. Tem coisas que nós precisamos orar até. Testemunho do pastor Saulo. O empresário veio entregar a vida dele a Jesus ali no velório do pastor Hugo. O empresário veio e fez a oração de entrega com o pastor Saulo. Orar até. Pelo que eu entendi na história ali, você sabe por quantos anos o pastor Hugo orou por esse empresário? Vocês pegaram o fio da meada lá? 30 anos. 30 anos ali. E ele não viu. Orar sempre vale a pena. Orar até. Orar até. Nós vamos estar abençoando vidas. Nós vamos estar abençoando gerações. Quando nós oramos, quando nós decidimos pela oração, nós abençoamos gerações. Orar até. Tem por vezes que nós temos um diagnóstico contrário. O médico, ele precisa falar as coisas ali de acordo com as práticas, com as leis deles. Mas não quer dizer que aquele diagnóstico que o médico deu é o diagnóstico de Deus. Não é obrigatório isso. Quantas vezes nós já vimos o diagnóstico do médico ser contrário ao diagnóstico de Deus. E ali eu preciso me postar. E às vezes eu preciso orar por mais tempo. E também entra a questão da disciplina na oração. Eu ser disciplinado na oração. Eu começo a orar, e no começo fica um pouco assim, mas depois vai embora. Nós vamos crescendo na oração. Aí seria interessante nós passarmos do orar para Deus e passarmos para orar com Deus. Nós falarmos com Deus, nós termos um diálogo. Eu falo, Deus ouve. Aí eu fico quieto, Deus fala e eu ouço. Isso é algo que nós podemos treinar. Nós temos ali as 4 chaves para ouvir a voz de Deus. Nós precisamos nos aquietar, nós precisamos visualizar os pensamentos espontâneos e depois nós escrevemos. Como é que nasce uma mensagem? É assim.
Cada mensagem que nós ouvimos, eu entendo que é fruto de oração. Nós somos abençoados pelas mensagens, é fruto de oração. Quando nós oramos, queridos, como fala em Tessalonicenses, orar sem cessar, nós ganhamos direção. Jesus diz: eu não faço nada eu só faço o que vejo meu Pai fazer. Como é que ele sabia que o Pai estava fazendo? Na oração, no tempo com ele. Nós já tenho ouvido dizer, esta casa ou aquela casa é uma casa gostosa para se ir. Aquela casa não é uma casa tão gostosa para se ir. Uma das coisas é a presença de Deus. É a oração que tem na casa. Quando uma casa está, nesses termos, bem orada, o ambiente é outro. Nós temos as múltiplas maneiras de Deus falar conosco. E eu preciso estar atento às mais diferentes, às mais diversas maneiras de Deus me responder. Essa caixinha aqui, ela é muito quadradinha e é muito pequena, mas nós cremos e nós servimos um Deus sem limites, ilimitado. E nós sairmos dessa caixinha aqui e começarmos a prestar atenção nas maneiras que Deus responde nossas orações. Talvez você já tenha passado por isso, eu já passei. Eu não sei se aprendi tão bem a lição, mas eu passei. Eu estava orando por algo, continuava orando e Deus já tinha me respondido e eu já estava usufruindo. Eu já tinha respondido, eu já estava usufruindo e eu continuava orando. Eu não tinha me apercebido de que Deus respondeu a minha oração de uma maneira diferente da qual eu achava que tinha que ser. Queridos, Deus ama estar conosco. Deus ama ter comunhão conosco. E nós simplesmente termos comunhão com Ele e nós sermos intencionais. Os discípulos encostaram em Jesus e disseram para Jesus: ensina-nos a orar como João ensinou aos seus discípulos. A oração se aprende. E aquele ditado que você já conhece, nós já conhecemos: diga-me com quem andas e te direi quem você é. Nós emprestamos o nosso ouvido para quem? Que tipo de pessoas, com qual tipo de pessoas eu empresto o meu ouvido? Que tipo de pessoas eu ouço? E apertando um pouco mais, que tipo de pessoa eu sou para ser ouvido? O que eu mais gosto de falar? Como é que eu me apresento diante de situações X, Y, Z? O que eu faço? Aí eu preciso prestar atenção com que tipo de pessoas eu ando. Porque é essas pessoas que estou emprestando o meu ouvido. E essas pessoas que eu estou ouvindo. Então eu preciso saber, preciso prestar atenção com quem que eu ando. A intencionalidade na oração, queridos, vai nos levar a outros níveis. Quando eu sou intencional na oração, ela vai me levar a outros níveis.
Eu sou intencional na oração e ela vai me levar a um crescente. Eu vou crescendo no meu relacionamento com o Papai do Céu. Eu vou afinando meu ouvido com o Papai do Céu. Isso requer tempo e requer nós sermos intencionais. Nós, porque sim, porque não, ontem tivemos o velório da minha cunhada, há apenas 69 anos. Entendemos que furou a fila, né, Henrique? Irmã do pastor Henrique. E perguntei pro sobrinho o que tua mãe gostava. Temos de Bíblia. Ela diz as promessas. Estava das promessas. Aqui tem promessas. E como é que eu vou saber delas? Como é que eu vou saber as promessas que tem aqui? O que eu preciso fazer? Ler a Bíblia. Como é que eu vou falar de uma promessa para você? Lendo a Bíblia. Eu preciso saber das promessas para poder compartilhar com você. E que preciosidade é quando nós compartilhamos as promessas uns com os outros. Quando alguém vem e pede a oração para algum familiar, e você lembra da promessa: creias tu e serás salvo, tu e a tua casa. Continue crendo, continue orando. Você tem fé sim, e eu vou unir a minha fé à tua fé. E nós vamos juntos orar. Eu posso tudo sozinho? Não. Vocês são obrigados a saber o que se passa dentro de mim? Não. Eu preciso falar. Qual que é o mal de pedir oração por uma outra situação? Essa oração. Eu não sei tudo o que você está passando. Tá? Quantas vezes nós precisamos pedir oração por X, Y situação? Essa oração. E quando te pedir oração, daí também ore, né? Quando diz, não, eu vou orar a respeito. Então, por favor, ore, né? Tá? Mantenha tua afirmação. Nós orarmos crendo nas palavras proféticas que nós recebemos. Você recebeu já, com certeza, uma porção de palavras proféticas. Lembre elas e creia nelas. E ore por elas. Tá? Quando nós estamos orando uns pelos outros, quando nós estamos orando, quando eu começo a deixar de eu orar por mim, e eu começo, amém, aleluia, a orar por você, tá? Quando nós crescemos nisto, o que nós estamos fazendo? Sendo que nós estamos construindo como que muro de proteção à volta das pessoas. A tua oração faz como que um muro de proteção à volta dessas pessoas que você está orando. Tua oração faz diferença, sim. Não existe misericórdia. Não existe oraçãozinha. Não existe palavrinha. Tá? Existe a palavra do Senhor e existe a oração que tem poder, sim. Nenhuma palavra volta vazia. Mesmo que o pastor lá está orando 30 anos pelo cidadão, ele se converteu, amém, aleluia. Eu estou orando há 5, talvez 6 anos por uma pessoa, né? Se forem 6, eu ainda tenho 24 pela frente. Tá? Continue orando, continue declarando. Uma hora rompe. Eu prefiro um milagre. Eu prefiro um milagre.
Orou, aconteceu. Mas nem sempre é assim. Muitas vezes a oração é o processo. E eu preciso estar dentro disto. Quando nós oramos uns pelos outros, nós nos ajudamos mutuamente nas nossas batalhas, nossas lutas. Nós temos as mais diferentes adversidades nas nossas vidas. Quando nós oramos uns pelos outros, nós estamos nos fortalecendo. Você é fortalecido e eu sou fortalecido. Você ora por mim e eu sou fortalecido. Mas você também é abençoado, porque você acaba crescendo na sensibilidade de estar ouvindo Deus. Porque quando a gente ora, a gente começa a perguntar, está orando pela pessoa e diz: Deus, quem que é essa pessoa aqui? Quem que você quer que eu ore por ela? Então você está escutando aqui, está falando aqui, mas você vai treinando isto. E você vai crescendo nisto. Quando nós oramos, nós buscamos uma palavra para aquela pessoa que nós estamos orando. Tem por vezes que a pessoa encosta em você e diz: eu quero que você ore por mim. Tem por vezes que você encosta na pessoa e diz: posso orar por você. Nós estarmos prontos para as duas situações. Tem por vezes que pessoas estão querendo que você ore por elas, mas de alguma forma elas não conseguem falar isto. Aí você, pela sensibilidade do Espírito Santo que está na tua vida, você vai lá e ora pela pessoa. E aquela pessoa, amém, aleluia, começa a suar pelos olhos. Por quê? Porque você deu uma palavra de Deus para ela. Queridos, a palavra de Deus faz toda a diferença. Quantas vezes você já recebeu descanso? Quantas vezes você já recebeu conforto? Quantas vezes você já recebeu consolo? Quantas vezes você já recebeu ânimo por alguém que te dá uma palavra? Por alguém que resolveu obedecer a Deus e orar. Simples assim. Encostar em alguém e orar por alguém. Uma palavra profética, queridos, tem um efeito tremendo. E quando nós reconhecemos a obra de Deus na vida dos nossos irmãos, quando eu oro por você, eu começo a reconhecer a obra de Deus na tua vida. Muda a oração. Muda a oração. Nós temos ali na carta aos Colossenses, Paulo escreve para os Colossos, igreja de Colossos. É uma oração, queridos, tremenda. Colossenses, vamos ler ali do 1 ao 12. Nós lemos assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e irmão Timóteo, aos santos e fiéis e perfeitos irmãos em Cristo. Vocês não estão lendo comigo, né? É isso que está lá? O que diz ali? Aos santos e fiéis irmãos. Essa igreja tinha problemas? Tinha. Mas onde é que está o foco? No acerto, na obra de Deus. Aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que estão em Colossos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, estejam com vocês. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Eu ser grato a Deus pela tua vida. Desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus. Queridos, bem ou mal, a gente fala dos outros. É ou não é? Quantas vezes
conversas são sobre outras pessoas. O que eu falo dos outros? Desde que ouvimos a fé que vocês têm em Cristo Jesus e o amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Dessa esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade e do Evangelho. Vocês ouviram falar, alguém pregou, alguém ensinou. Que chegou até vocês. Esse Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês desde o dia que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. O Evangelho de Deus está crescendo em todo o mundo. Isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo e, em relação a vocês, fiel ministro de Cristo, o qual também nos contou que vocês têm, nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Aquilo que eu reconheço na tua vida, eu vou falar. Aquilo que eu olho, aquilo que eu foco na tua vida, eu vou falar. Por essa razão também, desde o dia em que soubemos disto, soubemos do quê? Da igreja. Como é que eles ficaram sabendo? Foi testemunhado a respeito. Não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem no pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Paulo está dizendo aí, eu quero que vocês cresçam. Essa é a minha oração. Vocês cresçam. Amém pelo que vocês chegam, até onde vocês chegaram. Mas cresçam. Dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Eu estar frutificando em toda boa obra. Assim vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a esperança e paciência, em toda perseverança e paciência, com alegria, dando graças ao Pai que nos capacitou a participar da herança dos santos na luz. Aquilo que eu acabo focando na tua vida, eu vou acabar orando. Aquilo que eu acabo focando na tua vida, muito provavelmente eu vou compartilhar com outros. Eu sou perfeito? Não, não sou. Tenho defeitos? Tenho. A obra ainda não está completa. Mas, aonde está o meu foco? Se o meu foco estiver nos acertos, se o meu foco estiver na obra do Senhor Jesus na tua vida, na obra do Senhor Jesus através da tua vida, lá nós dois vamos crescer. Nós dois vamos nos abençoar mutuamente, nós dois vamos nos alegrar mutuamente, porque nós estamos focando na obra de Deus. Amém, queridos? Amém, queridos? Vamos colocar em pé, por gentileza.